Essa terra até é bonita, mana leite, mel, uma beleza. Foi tudo isso que Deus falou. Mas aos nossos olhos, nós somos como se fossem gafanhotos. Eles são gigantes demais. Ou seja, eles perderam a fé, eles perderam a convicção e começaram a olhar para a dificuldade. E aquilo que Deus já tinha decretado, já tinha dado, eles agora estavam abrindo mão. Mas veio dois rapazes, Caleb e Josué, e olharam e disseram: olha, eu ainda creio na palavra de Deus. Se Deus falou que é nossa e acabou. Diabo não vai tomar, inimigo não vai tomar, porque aquilo que Deus me deu, o inimigo não tira. Então nós devemos crer naquilo que é pregado, ler as Sagradas Escrituras, para que isso não tire a nossa convicção, para que nós não venhamos perder a nossa fé, sair da direção que Cristo nos ordenou. Amém? Todos estão entendendo? Então o primeiro ponto deste sermão é a palavra de Deus que gera fé em nós. Amém? Vamos para o segundo ponto. A palavra de Deus, ela é fonte de salvação. Vou repetir para você dar glória. A palavra de Deus, ela é fonte de salvação. Abra as nossas Bíblias mais uma vez, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo de número 16. Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16. A palavra, ela é fonte de salvação. E vamos ver acerca disso, amém? Capítulo 1, versículo de número 16. Diz assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois a palavra é o poder de Deus. Vou repetir mais uma vez. A palavra é o poder de Deus. Isto significa, senhoras e senhores, que enquanto eu estou pregando aqui, enquanto eu estou lendo este livro, esta Bíblia Sagrada, o Pai está liberando uma carga de poder sobre esta igreja. Se você crê, começa a glorificar. Eu sei que é um culto de terça, mas também é o culto da palavra. E a palavra me diz que o evangelho é poder. E se eu estou pregando o evangelho, também tem poder na casa. É Baracil e Candarás. 17 diz: pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, o evangelho, a palavra de Deus, ela tem o poder de salvar tanto o judeu e o grego. E o grego neste texto está falando de nós, o povo gentil, ou seja, tanto os filhos de nascença, aqueles que já eram, quanto os que vieram depois, os gentios, nós. Ou seja, a palavra de Deus faz com que a salvação alcance a mim e a você que está sentado. E se você saiu da sua casa e veio até este templo, casa de oração, é porque a palavra da salvação, a palavra de vida eterna me alcançou e também te alcançou. É a palavra, ela é fonte de salvação, ela gera salvação para todo aquele que ouve e crê. Amém? E a partir do momento que esta palavra, ela gera salvação, e o homem convence do pecado, ele se convence que aquilo que ele estava fazendo era errado, alguns deveres, algumas coisas a serem cumpridas. E vamos entender um pouco acerca disso. Lucas capítulo 6, versículo
de número 46. Lucas 6. Seis, 46. Diz assim, Cristo dizendo: e por que me dizeis, Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu digo? Vou ler agora, rapidamente, em Mateus, capítulo 15, 17 e 18. São duas referências, quero fazer a leitura para que os irmãos entendam. Mateus, capítulo 15, 7 ao 8. Diz assim, mais uma vez Cristo: hipócritas, com razão profetizou Isaías a vosso respeito, quando disse: este povo aproxima-se de mim com sua boca. Este povo está falando dos conhecedores, aqueles que já conheciam a profecia. Este povo aproxima-se de mim com sua boca para honrar-me somente de lábios. Ou seja, o povo bajulava, eles falavam, só que era de boca para fora, somente de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, a palavra gerou fé, a palavra gerou salvação. Esta pessoa agora se encontra nos caminhos do Senhor, e a partir do momento que agora ela crê, ela é digna de ser chamado filho de Deus. E agora, como ele se torna filho, todo filho tem sua obrigação. Todo filho, ele tem sua responsabilidade. Então eu e você, que agora estamos em Cristo Jesus, temos por obrigação de atender e começar a olhar para as Sagradas Escrituras. Não chegar aqui, tudo bem que o terno é bonito, legal, mas não vale nada se eu não praticar aquilo que está escrito. Porque tem muita pessoa com sapato bonito, com terno, com saia, que só diz aqui, só louva, só prega, mas quando chega em casa, a situação é crítica. Meus filhos, ficou difícil de dar glória, mas é assim, é dessa forma. Tem muitas pessoas que acabam falando bonito, pregando bonito, porque estudou, mas quando chega em casa, quando é na rua, é outra coisa. É um mau testemunho. Um homem é agressor, a esposa que não trata bem o seu marido. É um filho que é rebelde na sua casa, na igreja está adorando, glória a Deus, aleluia. Mas quando chega em casa, responde à mãe, responde ao pai. Então você, nós que agora nos tornamos filhos de Deus, temos como responsabilidade honrar a palavra de Deus. Sabemos nós, meus irmãos, também não quero ser hipócrita, nem falar baboseira, dizer que tudo que nós pregamos, nós vivemos. Isso é uma hipocrisia. Nós acreditamos naquilo que nós lemos e tentamos colocar em prática todos os dias. Mas temos que tentar nos aproximar daquilo e do caráter que foi Cristo Jesus. Amém? Todos estão entendendo? Vou passar para o próximo tópico, as horas se avançam e hoje temos algumas responsabilidades, os pastores. Bom, o terceiro tópico, após aprendermos que a palavra ela é fonte de fé, a palavra também é fonte de salvação, e com a salvação há responsabilidades. Agora vamos para o tópico, a palavra também ela é fonte de cura e de libertação.
Vou repetir mais uma vez: a palavra de Deus, ela é fonte de cura e de libertação. Eu não sei você, mas enquanto eu prego aqui, Deus já está me libertando de alguma coisa que não o agrada. Enquanto você está aqui, Deus está te libertando de alguma coisa que não lhe agrada. Enquanto você está aqui, Deus está libertando os teus. Eu creio nessa palavra, que cura, que liberta, que salva, que nos leva para o céu. É essa palavra que eu creio. Vamos abrir em Mateus capítulo 8, versículo de número 16. Oito 16 diz assim: e quando chegou a noite, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra, lançou-os fora os espíritos e curou a todos. Ou seja, em um só versículo, a palavra de Deus, ela expulsou o mal e curou aqueles que necessitavam de cura. Talvez você está até desenganado. O médico disse que isso não tem mais jeito, é crônico. Eu quero te contar uma notícia. A palavra de Deus, ela me mostra e me dá a segurança de que este caso para Deus não é impossível. A palavra de Deus, ela ainda salva, ela cura e também nos liberta. Mas precisamos ter fé e dar credibilidade para aquilo que é pregado. Porque na maioria dos casos, se nós observarmos na Bíblia, quando Deus, Cristo Jesus, Ele operava um milagre, Ele dizia: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Ou seja, havia alguma atitude atrás daquele milagre, havia alguma ação por trás daquela reação de Cristo Jesus. Então não adianta você querer uma cura, mas você também não tenta se cuidar. Muitas vezes nós mesmos causamos algumas enfermidades e depois chegamos, pedimos a cura. E muitas vezes também estamos com alguma enfermidade e não queremos cuidar. Então nós também temos que nos atentar para esses detalhes que fazem muita diferença na nossa vida. Tem coisas que é para nós fazermos, porque isto é possível, e existem coisas que são impossíveis para nós e para a medicina, e assim nós devemos tomar uma ação. Qual é essa ação? É nós dobrarmos o joelho, entregar esta causa a Cristo, e Cristo fará o milagre em nome de Jesus. Mas nós temos que acreditar que esta palavra que hoje está sendo pregada, e os outros demais dias, e os dias que virão, elas são sim ainda fonte de cura e de libertação. Muitas vezes, eu fiquei admirado, a irmã Márcia contou o testemunho aqui, sobre o carro, a bênção que ela recebeu, e não é pela questão material, mas foi pela atitude que ela teve, a convicção que ela teve de que ela iria receber realmente esta bênção de Deus. E isso é uma coisa que nós devemos levar para as nossas vidas. Por que que existem pessoas que passam cultos e cultos de cura e libertação, mas não recebem aquilo que estão orando ou pedindo?
Eu creio em duas teses. Ou ainda não chegou o tempo de Deus para esta bênção, porque Deus tem um plano determinado para todas as coisas, Deus não atrasa. Então, se ainda não chegou, não se preocupe, Deus te prometeu, Deus é fiel para cumprir. Tem para Ele o sim e também o amém. Então, aquilo que Ele determina é irrevogável, Ele vai cumprir sim em sua vida. Mas se ainda essa bênção não chegou, nós devemos reaver as nossas atitudes, e se realmente nós estamos tendo fé naquilo que estamos pedindo. Porque não adianta nada nós levarmos algo ao altar do Senhor, mas tem irmão que já leva desacreditando que realmente vai receber. É como se fosse lançando a sorte. Não, aqui não é lugar para lançar a sorte. Aqui é lugar de convicção de que Deus, Ele opera milagre. Mas você tem que crer, usar a palavra que Deus nos deixou ao seu favor como um reduto de fé, e entender a ação sobrenatural de Deus. Amém? Todos estão entendendo? Vamos para o quarto e penúltimo tópico, que é a palavra. Ela é nossa fonte de restituição. Quando nós vamos para a segunda, eu vou ler aqui junto com os irmãos, porque é um texto um pouquinho longo, eu quero que os irmãos entendam e realmente vejam a situação deste homem. Abramos as nossas Bíblias em 2 Crônicas 33, por gentileza, eu vou ler até o 13, 33 até o 13, vai ser uma leitura um pouco longa, mas os irmãos entendem e vão precisar entender esta palavra, esta passagem que é linda. É uma história que eu acho que talvez poucos conheçam, porque são pequenas histórias, mas que edificam muito a minha fé quando eu leio. 33, versículo 1, diz assim, 2 Crônicas 33, versículo de número 1, diz assim: Manassés, que foi um rei, tinha 12 anos, quando começou a reinar, e reinou durante 55 anos em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor Jeová, fazendo conforme abominações das nações vizinhas, ou seja, ele trazia os costumes do mundo para aquilo que era de Deus, ele trazia aquilo que era de fora para Deus, para as coisas de Deus, das nações vizinhas, que o Senhor Jeová lançara diante dos filhos de Israel, porque reconstruiu os altos que Ezequias, seu pai, já tinha derrubado. Ou seja, o seu pai, ele já tinha derrubado estes altares, ele foi lá e refez aquilo que já tinha sido destruído, e levantou altares aos Baalins, é isso, Baalins, ídolos amantes, e fabricou Astarotes, e adorou todas as constelações do céu e as serviu. 4. Edificou altares no átrio da sua casa, do Senhor Jeová, acerca do qual o Senhor Jeová dissera: em Jerusalém estará o meu nome para sempre. Ou seja, naquilo que Deus já tinha determinado que ali seu nome reinaria para sempre, ele construiu estruturas, estátuas de deuses estranhos. Ele ofereceu sacrifícios a deuses estranhos. Mas presta atenção daquilo que vai acontecer com este rei, por ele trazer aquilo que não era para trazer para a casa de Deus, ou para a nação de Israel. E pôs a imagem esculpida de um ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus dissera a Davi, Salomão seu filho:
nesta casa em Jerusalém, que escolhi entre todas as tribos de Israel, porém meu nome para sempre. Nunca mais permitirei que os filhos de Israel tirem o pé desta terra que destinei aos seus pais, desde que observem tudo o que lhes ordenei e que fizessem. Preste atenção, que ele colocou uma condição para aquele povo viesse a ser abençoado. A condição era que o povo fizesse tudo conforme a lei que Deus havia instituído. Olha, ele diz, conforme toda a lei, estatutos, preceitos, juízos dados pelas mãos de Moisés. Versículo de número 9, já estou acabando essa leitura. E Manassés fez com que Judá e os habitantes de Jerusalém se desviem do caminho de maneira que se comportaram pior do que as demais nações que o Senhor Jeová já tinha destruído diante dos filhos de Deus. Ou seja, a situação do reinado de Manassés era tão terrível que já estava pior do que as outras nações que já eram idólatras por natureza. A situação ficou crítica, caótica. O povo já estava idolatrando mais do que as outras nações. Os filhos de Deus já estavam completamente naquele momento induzidos e talvez temporariamente perdidos nas adorações a outros deuses. E o Senhor Jeová falou a Moisés e ao seu povo, mas não lhe deram ouvido. Preste atenção, porque esta palavra e o tema é o poder da palavra de Deus. O povo aqui, que estava sendo reinado, estava sob os cuidados de Manassés, eles já não estavam mais dando ouvido para a palavra de Deus. E por isso estavam naquela situação caótica, pois isso é o que acontece quando um homem ou uma mulher, ele deixa de ouvir a voz de Deus, e então começa a entrar neste estado de calamidade, de idolatria, e se afasta dos caminhos do Senhor. E então, olha, versículo 11, então o Senhor Jeová trouxe sobre eles os capitões do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre uns ganchos, e o ataram com cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Ou seja, a consequência de Manassés e da população que ali estava de não ouvir a palavra de Deus, não obedecer o estatuto de Deus, foi que Deus levantou um povo estranho para agora levar esta nação a cativeiro, a cativo. Levaram para a Babilônia. Versículo 12, e estando ali, olha só, preste atenção, que este tópico é a palavra, é a fonte da restituição. Grave isso daqui, versículo 12, e Manassés, estando em grande aflição, buscou ao Senhor Jeová, seu Deus. Isto, ele estava em cárcere, preso, aflito, orando. Buscou o Senhor seu Deus, se humilhou profundamente diante do seu Deus e de seus pais. Ele suplicou e Deus ouviu os seus lamentos e o conduziu de volta a Jerusalém, o seu reino. Então Manassés reconheceu que somente Deus é o Senhor Jeová. Ou seja, um homem que agora estava perdido, estava preso, perdido, fora dos seus caminhos, dos estatutos de Deus, Deus pegou e restituiu o seu
reinado. Talvez você adentrou este templo com o casamento meio que quase acabando, ou às vezes desacreditado, mas eu quero te dizer uma coisa: esta noite eu ainda creio no Deus da restituição. Se você adentrou aqui com a família um pouco debilitada, não se preocupe, tome posse dessa palavra. Deus ainda é o Deus da restituição. Aquilo que você achou que estava perdido, Deus ainda vai restituir em nome de Jesus. Deus, Ele ainda é o Senhor da restituição. Para muitos, talvez, que olharam naquele tempo Manassés, disseram: este reinado já acabou, este lugar não tem mais jeito. Mas no momento em que Manassés se arrependeu daquilo que havia feito, Deus restituiu o seu reinado e a nação. A misericórdia de Deus, ela vai de eternidade em eternidade. Amém? Quinto ponto para finalizar, meu horário já está estourando. A palavra de Deus, ela é fonte de escolhas. Vamos abrir ali em Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo de número 19. Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo de número 19. Vamos ler 2 versículos, amém? Para finalizar. Este e depois vamos lá para Mateus. Aí eu finalizo a mensagem e passo já para o pastor, amém? Bom, 30, 19. Diz assim: tomo hoje por testemunhas contra ti o céu e a terra, de que pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas te exorto, escolhe a vida para que vivas, tu e tua descendência. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem o poder. Nós temos este direito constituído por Deus de sermos abençoados nesta terra. Alguém dá glória a Deus por isso? Porque mediante a palavra de Deus, você pode ser uma mulher e um homem abençoado nesta terra. Isto é um direito seu, é irrevogável. Deus já determinou que todo aquele que nele crê e que crê nas Escrituras e as pratica, este será abençoado. Mas também aquele que não a pratica, que não escuta a voz do Senhor teu Deus, sobre ele virá a morte, a maldição. Isso, meus irmãos, é forte. Aquele que não pratica, aquele que lê, conhece, mas não a pratica, não leva para o seu coração e pratica tudo ao contrário daquilo que está escrito, ele está correndo sérios perigos, um sério risco de perder a salvação, de ser condenado, de nesta terra receber, carregar para si maldição. E não é porque Deus está amaldiçoando, é porque você escolheu, segundo a palavra, transgredir contra Deus e carregar sobre si as maldições. Então não é Deus que te amaldiçoou, ou que amaldiçoa, mas nós, com nossas atitudes, acabamos atraindo para nós. Amém? Vamos ler agora, para finalizar, Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 13 e 14. Mateus 7, versículo 13 e 14.
Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado é o caminho, este sim é o que leva à vida, e poucos são aqueles que a encontram. Meu irmão, não sei você, mas eu sei e tenho certeza que estou pregando para uma igreja que já escolheu a porta estreita. Eu sei que estou pregando para uma igreja que já escolheu o reino dos céus. Eu estou pregando para uma igreja que escolheu viver uma vida segundo o poder da palavra. Eu sei que estou pregando esta noite para uma igreja que entendeu o poder e a ação de Deus nesta terra e nas nossas vidas. Saia daqui nesta noite entendendo o poder da palavra de Deus em nossas vidas. Façam as escolhas corretas, vivam segundo os estatutos, tentem se aproximar daquilo que está escrito, porque tenho certeza que Deus honrará eu e honrará todos vocês nessa face dessa terra, amém? Todos creem nessa palavra, todos entenderam, foram edificados, glórias a Deus. Até aqui Deus me usou, quero agradecer por essa oportunidade, em nome de Jesus, as palmas louvam o Senhor. Passa aqui o microfone ao pastor Adriano. Glória a Deus, amém, irmãos? Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Se coloque de pé para encerrar o culto nessa noite. Deus abençoe a vida do evangelista Gustavo. Vamos, é forte, né? Entrar pela porta estreita, né? Por mais que sofremos, mas é o caminho para a eternidade, amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador,